Então, bora começar sobre a Giardia, que é esse protozoário que assola tantos tutores por aí, né? Principalmente cachorro que gosta de passear, tem muito acesso à rua, né? É muito comum cachorros pegarem Giardia, principalmente filhotes que estão ali, né, ainda criando a sua imunidade. E aí eu vou contar meu caso, como que foi com a Atena, né? Porque a Atena, coitada, quando eu adotei ela, veio toda estraçalhadinha. Ela veio com Giardia, ela veio com sarna odésica. E, bom, como que foi? No início foi meio difícil descobrir que realmente era Giardia, eu desconfiei pela coloração das fezes e pela forma também física, material das fezes, né, que fica bem gelatinosa, assim, já imaginei que era Giardia. Mas o clínico geral que eu consultei acabou demorando para realmente bater o martelo e dizer que era Giardia, porque a Giardia é difícil de identificar pelo exame corpo-parasitológico, sabe? Aquele que coleta as fezes e tal. Normalmente é mais fácil detectar a Giardia pelo PCR. Então, cara, se você desconfia que seu gato ou cachorro tá com Giardia, pede já direto o PCR de Giardia. É um pouquinho mais caro, mas é muito mais fácil de identificar do que o exame corpo-parasitológico. Porque no fim, me fizeram fazer 3 exames corpo-parasitológicos, 3 amostras diferentes, as 3 eram negativas na Atena, e aí só no PCR que deu positivo. Então, tipo assim, cara, por que já não vai direto pro PCR? Tem coisas assim que não dá pra entender que o veterinário faz, né? Com todo respeito à profissão, mas tem coisas assim que não dá pra entender. Porque se tivesse me oferecido o PCR desde o início, óbvio que eu teria falado que sim, se o veterinário tivesse me explicado que o PCR é um pouco mais sensível e que a chance de dar positivo, de identificar, é maior. Enfim, aí no PCR deu positivo e eu iniciei o tratamento. E como que funciona o tratamento? Inicialmente, a veterinária havia me passado o Fenzol, se eu não me engano era Fenzol o nome do medicamento. Esse nome é um nome comercial, não é um nome do princípio ativo em si. Mas aí o Fenzol não funcionou. Até na primeira semana eu notei assim, uma melhora nas fezes dela, mas depois voltou a ficar ruim de novo. E aí a segunda opção foi utilizar o Secnidazol. Até tem aqui ainda a embalagemzinha, que eu uso para colocar outras coisas dentro. Mas foi o Secnidazol e ela tomou de 50mg, que a Atena era bem filhotinha ainda. Cara, basicamente o tratamento foi fazer o Secnidazol, né? Eu não lembro por quanto tempo ela tomou, acho que foi 2 semanas. 3, uma coisa assim, não lembro, mas pouco tempo. E aí, higienização do ambiente, que é uma das coisas mais importantes que não tem como negligenciar, tá? Tem que fazer a higienização do ambiente com amônia quaternária. É esse produtinho aqui, lindo, maravilhoso e bem cheiroso. Sério, é cheiroso mesmo. Eu gosto de usar amônia, inclusive eu continuo utilizando até hoje, mesmo meus animais não tendo nada. Eu continuo limpando minha casa com amônia. Porque a amônia, ela mata tudo, gente. Fungo, bactéria, é muito bom. É bem melhor do que aquele pinho-sol, por exemplo. Porque pinho-sol diz que mata bactéria, não sei o que, mas isso aqui é bem melhor. Claro, é muito mais caro, né? 1 litro de amônia quaternária está em torno de 80, 86 reais. Mas, enfim, higienização do ambiente com amônia quaternária todos os dias. Sim, se for Giardia, tem que limpar todos os dias, tá? Aí a concentração de amônia seria, tipo, 2 tampinhas bem cheias de amônia quaternária para um balde de 20 litros. Não ele cheio, né? Tipo, digamos, uns 4 dedos antes de encher. Até aqui de água, mais ou menos. Aqui é o topo do balde. Aqui o nível máximo de água. Nunca ele até o topo. E aí, para quem tem gato, importante, tem que higienizar a caixinha de areia também com amônia quaternária. Então, se o seu gato tá com Giardia, deixa só um pouquinho de areia na caixa de areia, não coloca muito, porque você vai ter que jogar a areia todo dia fora e limpar a caixinha. Não vai ter como reutilizar a areia, entendeu? Porque senão o teu gato vai ficar se recontaminando se você não higienizar a caixinha de areia. Porque ele vai ali, vai defecar, vai contaminar a caixinha de areia. E outra coisa importante, ele defecou, se você viu, já tira no mesmo instante. Porque daí isso evita a proliferação de cistos de Giardia ali na caixinha de areia. Então, viu que defecou, já tira. Não deixa ali acumulando, sabe? E aí eu fazia isso, eu colocava um pouquinho de areia, jogava fora, limpava com a amônia quaternária e colocava mais um pouquinho de areia de novo. Só pra ela fazer necessidade só naquele dia mesmo, sabe? Então, o tratamento de Giardia é basicamente isso, gente. E uma coisa importante, que eu já falei em outro vídeo, mas eu vou falar nesse, sempre quando você for levar o seu animal para uma consulta veterinária, por mais idiota que seja, sempre pergunte ao veterinário se ele higienizou a mesa antes de colocar o seu animal ali em cima. Porque às vezes ele pode ter esquecido. E aí, se ele atendeu algum animal com Giardia anteriormente, o seu pode pegar. Então, isso é uma coisa que eu sempre faço. Eu sempre pergunto, às vezes o veterinário fica até meio assim, por que tá perguntando isso? Aí eu explico a situação, porque meu gato já pegou Giardia, já pegou fungo, então eu sempre pergunto por segurança. Mas é, gente, espero ter ajudado. Vou deixar os links de aquisição, o link só, né, porque é só a amônia quaternária que eu posso disponibilizar aqui, o remédio não, esse medicamento Secnidazol você tem que mandar manipular, ou comprar em farmácia de humano e fracionar, né? Mas vou deixar o linkzinho na descrição aqui, o link de compra na descrição do vídeo. E aí você pode comprar por ali caso você precise de amônia quaternária.
Um abraço e até a próxima.